internet dessa. Indique também aí um amigo para você, né? Fala assim, ó, meu amigo, você que não tem internet ainda, né? Coloca aí uma internet da Uzi. Eu tenho certeza que vai gostar. Davidson Bezerra. É eu. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. Frente a Frente. É um prazer recebê-lo aqui, uma honra para nós, né? Estar falando com alguém, digamos assim, não vou dizer semelhante, né? Quem sou eu? Né? Estou aqui diante de uma personalidade do rádio, da TV, e eu aqui um mero apresentador de um programa, né, do Facebook. Não vamos rasgar cedo aqui, né? Eu quero aqui agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso Frente a Frente. Seja bem-vindo. Boa noite, Edinaldo. Boa noite a todos os seus telespectadores, aos internautas, né, que nos acompanham através da rede mundial de computadores e internet, que hoje é um carro-chefe de divulgação, né? Verdade. Nós vemos aí, cada dia que passa a internet crescendo mais. Como você disse hoje para mim, eu aprendi esse raciocínio seu, né? Que ela tem dois lados e uma linha invisível no meio, né? Um lado bom e um lado ruim. Aí você que escolhe esse lado. Claro. E hoje nós estamos aqui escolhendo o lado bom e contando boas histórias. Vai ser legal e eu agradeço pelo convite. Para nós é um privilégio, né? Faz tempo que nós estávamos conversando e o Davidson muito ocupado com uma TV, mas agora a TV deu um tempo, deu um time lá. Aí eu falei, agora é a hora, né? Fiz o convite, graças a Deus, Davidson, mas é um privilégio, né, recebê-lo. Quero mandar um abraço aqui, né, para todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui e falar o seguinte, gente, a Fael está com bolsas com até 60% de desconto. Você conhece a Fael? Conheço demais, eu estudo lá, cara. A Fael, eu estudo na Fael. Olha aí, falar com alguém que está estudando é muito bom, né? Então, ó, agende agora mesmo, né? Daqui a pouquinho eu vou passar para você o telefone da Fael para você fazer aí, né, a sua matrícula. Mas, Davidson, queremos conhecer, né? A gente conhece o Davidson, sabe, né, dos pais do Davidson, mas tem muita gente que não conhece. E nós queremos te conhecer, saber onde você nasceu, se está casado, está solteiro, está namorando, né? Como é que está a sua história hoje. Né? E nós vamos conversando aqui no decorrer do programa. Né? Eu quero saber de você aqui a respeito do seu trabalho, como começou, né? As dificuldades no início, que a gente sabe que existe. Verdade. Né? Quem te incentivou, né? Mandar um abraço para a Claudenice, que está lá acompanhando a gente. Ó. Olha aí, a Claudenice. Ela mandou um abraço para o David. Claudenice, um abraço para você. Tá? A Claudenice é a mulher que sustenta a Fael, né? Com certeza. Essa mulher carrega aquela entidade nas costas, ela é uma guerreira. Uma competente, né? Demais. Uma pessoa que com certeza faz toda a diferença. Mas, David, você nasceu em qual lugar desse Brasil? Rapaz, por incrível que pareça, eu sou dessa terra, eu sou fruto de Presidente Médici. Rapaz. Né? Eu sou nascido e criado aqui no município de Presidente Médici, filho da dona Rosângela, que trabalha ali no CRAS, do Valtemir Bezerra, que é o conhecido pescoço que trabalha na Secretaria de Obras. Se falar o Valdemir, nem ele não, sabe. Nem ele conhece ele mais. Vai falar, Valtemir, não sei quem é. Ah, pescoço, ele sabe quem é. Sim, sou eu. E aí, nascido e criado aqui em Presidente Médici, graças a Deus também aqui que eu estou construindo a minha história. E sou um cara muito grato a essa cidade, porque tudo que eu tenho foi gerado aqui. Embora eu trabalhe em outras cidades também, né, com rodeio, mas a maioria das coisas que eu conquistei é aqui no município de Presidente Médici, então sou muito grato a essa terra, muito grato a essa cidade. É um lugar bom de se viver. Demais, aqui é muito tranquilo, né? Inclusive eu namoro com a moça da capital Porto Velho. Ah, tá namorando. Tá namorando, eu namoro com a moça da capital, né? Olha aí. E ela sempre, ela vem pra cá, quando ela não tava na pandemia ainda, ela veio pra cá. E ela falou assim, nossa, mas que gostoso aqui. Eu só não acostumo porque é um pouquinho pacato. Ela está acostumada com a celeridade da capital Porto Velho, né? Verdade. Mas aqui é uma cidade muito gostosa, onde você pode sentar ali na frente da sua casa e tomar o tereré, onde você pode abrir a janela das Agora não pode mais. Inclusive tem até multa, foi sancionada hoje pelos vereadores, né? Verdade. E aí o que acontece? Aqui é muito tranquilo, muito pacato, todo mundo conhece todo mundo. Então eu tenho um amor muito grande por Presidente Médici, né? E até porque foi aqui que eu cresci também. Quando alguém fala mal de Presidente Médici, você fica... Como que você se sente? Olha, Edinaldo, eu fico muito chateado e eu estou vendo muito isso acontecer aqui no município de Presidente Médici. E o que me entristece é saber que as pessoas que ganham dinheiro aqui falam mal da nossa cidade, cria situações para falar mal da cidade, então isso é muito ruim. Nós devemos elogiar Presidente Médici, embora nós temos problemas, todos os lugares têm problemas. Eu viajo por vários estados, Amazonas, Acre, fazendo rodeio, lá também tem problemas, lá também tem dificuldades.
né? E é normal, qualquer cidade tem problema. Tem muita gente que acha que é o salvador da pátria e para meter a lenha em outras pessoas ou desmerecer algumas outras pessoas, usam artifícios como esse de descer a lenha na cidade para tentar se promover. Eu acho que para se promover nós temos que ter capacidade. Isso. E quanto mais capacidade você tem, menos você fala das outras pessoas. Verdade. Quanto mais você se capacita, menos você precisa falar mal de outra pessoa. Porque você mostra aquilo que você tem de qualidade. Já viu aquela história da carroça vazia? Né? Quando você tá vazio demais, você faz muito barulho. Então verdade. Essas pessoas que fazem muito barulho é porque estão vazio demais. Mas, Davidson, mandar um abraço para o Marcos Natan, também do Mundo do Rodeio. É um cara gente boa, negócio dele. Gente boa. Qualquer hora dessa, depois da pandemia, viu, Marcos? Nem vem, porque de outra cidade a gente não está aceitando. Inclusive, avisar o pessoal aí, né? O Davidson é um cara jovem, imune, então ele está sem máscara hoje. Aí eu falei, então eu vou ficar sem máscara tranquilo, também. Tranquilo, né? Aí nós estamos respeitando a distância também, né? Isso. Tá bem tranquilo. Mas, gente, nós precisamos, né? A gente não está aqui de forma nenhuma desmerecendo esse cuidado, né? Até porque, se você pegar aí os telejornais, você vai ver as pessoas apresentando, mantendo essa distância e todos os cuidados. Aqui tem álcool em gel, tá bom? Para você que está aí acompanhando a gente, está até aqui o álcool. Deixa eu pegar aqui. Né? Só para as pessoas verem aí que a gente não está assim também. Esse é daquele cheirosinho, rapaz. Esse é cheiroso. Mas está aqui. Davidson, que é fruto dessa cidade, mora em Presidente Médici, mas queremos conhecer um pouco do seu trabalho. Né? Você tão jovem, pode falar a sua idade? Pode. 27 anos. Jovem, né? Quase da minha idade. Quase. Né? Quase. Tá perto ali. Aí o cara fala assim, quando você tava no rádio, eu já tava te ouvindo. O Edinaldo Lima, quando eu era pequenininho, ele já fazia. Eu lembro do Edinaldo, sabe como, gente? Só pra vocês terem noção, ele fazendo telemensagem. Hoje... É da Flora Brasil. Você lembra disso? Lembro, opa. Hoje é o seu dia especial, o aniversário, né? Nossa, mas quando o Edinaldo Lima ia fazer essa telemensagem, né, todo mundo ia lá correr pra ver, né? Era bom demais. Deus, bacana, né? Bons tempos. Mas, Davidson, você começou no rádio, na TV, como foi? Comecei no rádio. Primeiramente, né, eu comecei fazendo porta de loja, que é a escola de todo locutor, né? Deus. Eu lembro uma vez que eu estava em casa e eu gostava muito já, porque o meu tio, o Fião, né, que é bastante conhecido aqui na cidade, ele já fazia locução. Então a gente tinha aqueles toca-discos, sabe, 3 em 1, que era rádio, fita e disco, né? Era bom. Eu colocava um pente na tampa do toca-disco, fazia um microfone e ficava dublando ele ali. Enquanto ele ia falando, eu ia dublando. Que eu era o Fião, pra mim eu era o Fião. E eu ia dublando e tudo mais. E aí depois disso eu passei pra lanterna, né? Quebrava o vidro da lanterna do meu pai, eu desrosqueava ali e falava dentro da lanterna que dava o aspecto de som, né? Já tava melhorando. Já tava melhorando. Quando foi um dia... Né, naquela época tinha os comícios, né, e eles deixavam um trio elétrico lá perto da minha casa. E um belo dia, meu tio foi lá testar o som do trio elétrico e falou, Davidson, vem aqui um pouquinho e tal, vem ver aqui como é que é. Eu fui lá, morri de vergonha, não quis falar nada no microfone e voltei para casa novamente. Certo dia, ele chegou lá em casa novamente, minha mãe falou assim, olha, o Davidson tá falando, sabe falar verso aí, e ele tá falando. Aí ele falou, um dia quando eu vim testar o trio de novo, vou colocar ele para falar. E aí, a gente foi testar, na época era aqueles comícios do Chico Paraíba, né? Não sei se você lembra. E ele tinha aquele triozão, coisa mais linda do mundo. E o tio Fião foi lá testar o som. Eu chamei ele tio Fião carinhosamente, né? Pelo costume. E aí, quando ele foi testar o som, ele me chamou de novo. Deu um microfone na minha mão e eu falei um verso. Ele falou, poxa, tu falou um verso. Ele falou, olha, vai ter a cavalgada da Expo Médici. Você quer fazer? Eu falei, quero. Me colocou na cavalgada da Expo Médici, eu falei 5, 6 versos ali na cavalgada, pequenininho. E aí ele esperou crescer um pouco e falou assim, agora tu vai trabalhar, vou te fechar nos mercados. E aí eu ia para os mercados fazer porta de loja, preço de arroz primavera, pacote com 5 quilos, R$ 5,99. E aquilo foi passando. Comecei a fazer... E era esse preço mesmo. E eu comecei a fazer palhaço também, porque na época a Cirandinha queria um palhaço. Ele falou, Davidson, tem um trabalho de palhaço. Tu faz? Eu falei, eu faço. E na época eu queria crescer, né? E isso foi me dando bagagem para eu chegar onde eu cheguei hoje. E o Fião tinha um contato das lojas. Tinha um contato das lojas, já eram clientes dele do rádio, né? E aí eu fui indo. Aí fiz palhaço,
Depois disso, eu arrastei um amigo meu pra fazer palhaço comigo também na Cirandinha, pra gente fazer de tava, dupla. Aí você já era Não, eu tinha 14, 15 anos nessa época, 13, 14 anos. Mas no caso você já era o locutor e aí falou, eu preciso arrumar um Não, palhaço. eu era o palhaço também, nós dois éramos palhaço, pra ter uma interação melhor, sabe? Bacana. E aí eu fui indo. Mas e a vergonha? Você não tinha vergonha, assim? Eu sempre tive vergonha, mas eu gostava tanto. Ó, até hoje eu tenho vergonha. Olha, minha mão tá suando. Ó. Oh, meu Deus. Eu tenho timidez ainda, é normal. Só que quando eu chego aqui é diferente, eu me transformo. Eu sou tímido, né? Tanto que quando eu chego para apresentar um rodeio, eu chego bem antes de chegar o pessoal na arquibancada, porque aí eu já vou falando, vou me habituando com o espaço, e quando eu vejo já tá todo mundo lá e Já acabou. tá bacana, já tirou o frio da barriga, mas sempre tem aquele frio na barriga. E foi assim que o Davidson começou. Depois disso, eu fazendo... Mas você lembra do verso que você falou lá no caminhão? Lembro do primeiro versinho. Se não for pesado, você pode falar ele aí. Porque Não, tem criança não é pesado não, é bem assim, ó. A aranha mora na teia, ela come o que desce, a vida é uma balança, quando sobe outro desce. O coração se apaixona, mas é o peito quem padece. Quando alguém não tem amor, faz sofrer o coração de quem não merece. Eita, nós! Chegando aqui uma água. Olha, né? rapaz, Eita, esse homem é chique, né, cara? Olha. E a caneca do frente a frente. Ah, Davidson? tem caneca do frente a frente e aí, ó. tudo? Poxa, Isso. muito bonita, Olha obrigado. aí, por favor. Muito bom. Ei, parabéns! O verso bacana, né? Ô, gente, que maravilha, né? O vereador Mário César tá aí mandando um abraço para você, né? E também... Olha, o Adriano Barros está assistindo. É difícil achar o Adriano pelo celular, mas ele está assistindo. Fala que tu quer falar com ele agora, aproveita. Adriano, eu mandei mensagem para você, Adriano. Você não me atendeu, nem me respondeu. Rapaz, o Adriano, ele é uma celebridade das técnicas. Né? Ele é o cara, né? Com o cara, certeza. muito bom. Ele é tanto... a simplicidade dele e a competência dele anda junto ali. Excepcional. Ele é um cara gente boa, um homem do bem, né? É verdade. Acho que nós estamos precisando de mais parcerias assim de pessoas do bem. Tá faltando muito nesse Brasil, né, Edinaldo? Com certeza. A gente vê tanta pessoa que é inteligente, mas soberba, quer passar É rasteira verdade. nos outros, né? Enquanto tem muitos muito simples e ainda precisam ser descobertos como o Adriano. Precisa de oportunidades. Sim. Mas, Davidson, então você começou, né, fazendo... Eu lembro que na época eu tinha tanta vontade de falar no microfone que se alguém falasse assim, Dinaldo, quanto você paga para fazer a propaganda da minha loja, eu pagava. Foi assim, já fui muitas vezes em rodeio de graça, cara. Nossa, E o cara falar pra mim, olha, vem fazer um rodeio aqui pra mim, eu pegar com os amigos e meu pai chamar um outro amigo pra me levar no rodeio, até golpe eu já levei no rodeio, né? Pra você ter noção, eu já passei assim por algumas coisas que ninguém jamais imagina, né? Às vezes eles veem a gente hoje, o Davidson tem um carro remetido, o Davidson tá na televisão e não fala com ninguém, o Edinaldo hoje tem... Mas eles não sabem por onde a gente já passou, né? E também nós não somos dessa forma. Não, de maneira Claro que a gente não vai nenhuma. sair na rua falando, opa, os caras falam, até porque política. você não tem conhecimento, Mas é assim, né? Quando você é bom demais, Isso. você quer alguma coisa em troca. E quando você não fala, você é o chato. É difícil. Né? Mas você começou na porta de loja e quando é que você foi para o rádio? Eu fui pro rádio aos 14 anos. Você foi pro rádio primeiro ou foi pro rodeio primeiro? Eu fui para o rádio primeiro. Aos 14 anos eu fui para o rádio. Que foi quando o Fiel me ofereceu, né? Falou, vamos lá fazer um estágio? E eu fiz um estágio, fiz algumas gravações. Na época, o diretor da Rádio Tropical FM era o Marcos Adriano. Excelente pessoa. O Marquinho, cara de um coração assim, generoso, sabe? Muito Foi meu gente patrão. boa. Me dei muito bem com ele. Muito gente boa. E o Marquinho ouviu a gravação. E naquela época, o Edmilson, não sei se você lembra, o Edmilson apresentava o Bate Coração. Definitivamente. Definitivamente. E aí ele tinha saído da rádio. E ficou sobrando um Mix 92, que ia de 1h30 às 3h30 da tarde, e o Bate Coração a ser apresentado. A Pamela Panucci estava na produção e fazendo programa de madrugada, estudava à noite, não tinha como apresentar. Aí o Marquinhos falou pro Fiel, olha, seu sobrinho tá com sorte, nós vamos contratar ele. Eita. E eu falei, meu Deus do céu, naquela época, assim, o que eu ganhava lá era muito bom, porque imagina um moleque de 14 anos de idade, estudando, né, e tendo a possibilidade de trabalhar no rádio. Aí o Marquinhos falou, olha, nós vamos tentar aqui fazer um menor aprendiz, eu vou ver dentro da legalidade o que pode ser feito, e nós vamos fazer. Beleza, eu lembro até hoje, quando ele levou o contrato, quem assinou foi minha mãe e meu pai. Meu primeiro contrato de rádio foi minha mãe e meu pai que assinou. Eita. Né? E a minha carteira de trabalho foi assinada quando eu tinha 15 anos. Né? Então eu estava na transição entre os 14 anos e meio e os 15, assinou o contrato,
e eu fui trabalhar na Rádio Tropical. E aí, na primeira vez eu fui apresentar à noite, era o programa Mix 92, e o Fião falou assim, eu vou ficar ali do estúdio de gravação, você conhece lá como é a Tropical, e você fica aí. Você vai falar primeiro só a hora certa e nada mais, não se estenda não. Quem disse que eu conseguia falar a hora certa? Quem disse que eu conseguia apertar o botão? Travei, cara. Meu Deus. Travei geral, não conseguia falar nada. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é pra mim não. Aí, de tanto eu travar, aconteceu o seguinte, Marquinhos, não, vamos dar um tempo pra ele e nós vamos contratar outra pessoa que não vai ter jeito não, ele não vai conseguir não. Nossa. Aquilo, Edinaldo, eu chorava à noite vendo o cara que veio de Porto Velho para apresentar, eu chorava porque eu queria. Lá era o seu lugar. Lá era meu lugar, eu chorava e o cara apresentando, eu falei, mãe, eu queria ser locutor e era horrível, cara. Eu ter aquela sensação, falei, não, eu vou ter que dar a volta por cima e vou conseguir. Isso foi até bom pra você, né? Que tipo assim, quando a gente é desafiado a superar não as outras pessoas, a nós mesmos. Sim, né? sim. E eu acho que Deus é tão bom comigo, cara. Deus é tão maravilhoso na minha vida, que Ele sempre me propôs esse desafio a mim mesmo, sabe? Eu nunca precisei passar rasteira em ninguém para chegar onde eu cheguei, graças a Deus. Isso é bom. Né? E porque Deus sempre me desafiou a ser quem eu sou, do jeito que eu sou. E aí o cara foi mandado embora. Ele falou que não aguentava mais nessa transição de Porto Velho e tudo mais, pediu as contas e foi embora. O Marquinhos chamou eu de novo. Você tá pronto? Eu falei, agora eu vou. Agora eu vou. E comecei fazendo 1 hora, das 8 às 9, que depois da Voz do Brasil. Das 8 às 9, 3 meses depois o Marquinhos foi lá no estúdio à noite e falou assim, você arrumou um problema pra sua cabeça. Eu falei, o quê? Você sabe que ele é assim, né? Com certeza. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou que agora você vai apresentar até meia-noite. Eu falei, meu Deus do céu, até meia-noite, tu vai fazer o bate-coração também. Comecei fazendo o Mix 92 até as 10, das 10 em diante eu fazia o bate-coração até meia-noite. Pegava minha bicicletinha e ia embora. Eu morava do outro lado da cidade e eu vinha de bicicletinha, fazia o programa e ia embora. Quase não tinha na rua, né? Não, voltava de madrugada, mas voltava tão feliz, cara, era tão bom, era uma realização, né? Aí depois disso ele falou, olha, tu melhorou, tá fazendo à noite, agora você vai fazer à tarde também. Melhorei mais ainda, ele me colocou de madrugada, porque a Pamela queria sair da madrugada, que ela estudava, coitada, até 1 hora da manhã, tem que fazer de madrugada para ela é muito ruim. Ele falou, tu topa fazer de madrugada? Eu falei, que horário? 5 da manhã, cheiro da terra. Eu falei, top. Eu tava feliz da vida, né? Tava feliz da vida. Então eu acordava 4h10 da manhã, tomava café da manhã, pegava a bicicleta, ia pra rádio, saía da rádio, passava na barraquinha da minha avó ali, que era em frente à Casa Sol ali, que ela vendia salgadinho, tomava café, botava a mochila nas costas e ia pra escola. Estudava até 11h45, chegava em casa, almoçava, tomava um banho, 1h30, eu ia pra rádio até as 3h30. 3h30 eu fazia tarefa da escola, trabalho e tudo mais, e voltava às 8 da noite pra apresentar. Você tava sem o Fião na rádio, Eu fiquei nessa maratona 2 anos, cara. 2 anos fazendo isso, né? Nessa correria. E trabalhando de madrugada e tudo mais. Aí quando foi um certo tempo, né, o Fião se desligou da rádio, e aí o Marquinhos falou assim, tu vai assumir um horário bom. Eu falei, é mesmo, Eliane, tu vai assumir o Manhã Total. O Banana vai pular para os 2 programas que era do Fião, o Manhã Sertanejo, o Tarde Sertaneja, e você vai ficar com Manhã Total e com Forrozão Tropical. Você já pegava às 10 da manhã. Eu já pegava às 9, eu pegava às 9 da manhã. Cara, aí foi a época assim que... Top, né? Que eu me realizei, tanto profissionalmente quanto financeiramente também, porque nessa época eu não conseguia vender comerciais e tudo mais, foi quando eu comecei a ficar conhecido, né? Aí eu já estava fazendo rodeio também. Foi nessa época que eu já fazia rodeio e tudo mais. E aí foi quando a minha história realmente começou, quando o Davidson começou a ser conhecido na cidade. Mas tudo bem. Daqui a pouquinho a gente volta já para falar sobre a sua vida aí no rodeio, né? Deixa eu só ver uma mensagem aqui, porque a Claudenice mandou aqui. Conheço o Davidson desde pequenininho, eu acredito, né? E o Diego André. Acho que é isso. Né? O Diego Já André. aprontaram todas, olha aí, não vamos nem falar aqui o que ele aprontou. É que o Diego é enteado da Claudenice, ele estudava comigo, né? Eita. E aí o Diego era o cara que ele pegava a moto do pai dele pra gente fazer os rodeios. Ah, meu pai. Olha aí. O Diego me ajudou muito. Olha, falar nisso, ó, o cara que fazia o palhaço comigo na Cirandinha, o David Silva, entrou aqui na live. Olha Tá que aí, legal. acompanhando. Cara, eu gosto demais Olha desse a cara. história aí, rapaz, se encontrando, hein? Gosto Isso demais é bom. dele. Mas enquanto você descansa um pouquinho, toma um gole Toma d'água, a uma gente água. volta já, né, para conhecer aí um pouco da sua história, agora já no mundo do rodeio também. E contar também, é claro, algumas dificuldades que ele teve aí. Será que teve dificuldade, né? Como é que foi, né? Porque você está vendo aqui,
O rapaz acordava de madrugada para ir para o rádio, né? Saía do rádio e ia para a escola, saía da escola e ia para o rádio. Gente, o negócio não foi fácil não. Tá bom? Para você que está aí acompanhando o nosso programa, quero agradecer, né, a Uzi Telecom. Atenção você do Estrela de Rondônia, Castanheiras, Nova Londrina, né? Você já tem uma internet de qualidade? Ainda não? Então, adquira agora mesmo uma internet da Uzi. Uzi Fibra já está nesses lugares, né? Ela já está lá em Castanheiras, está em Presidente Médici, é a maior e melhor. E o que tem de gente que está aderindo os planos da Uzi, por quê? Primeiro porque tem qualidade, o preço acessível e muito bem assistido os seus clientes. Quando a gente tem alguma dificuldade, alguma coisa, você liga lá rapidamente e já tem aí um técnico para lhe atender. 3471-3230. Caixa Aqui, empréstimo consignado para você que é aposentado, pensionista, funcionário público e tem mais. Se você quer construir uma casa, quer comprar aí uma casa, quer realizar o seu sonho da casa própria, entre em contato com a equipe do Caixa Aqui, que eles vão orientar você, né, com tudo aquilo que você precisa. O Caixa Aqui está ali bem pertinho da Caixa Econômica, ali em frente à Acroacademia, que já está em funcionamento também, tá bom? A Acroacademia, para você fazer a sua musculação, aí você já faz a musculação, faz ali a dança, tem uma dança ali, né? Tem um nome ali da dança ali, depois eu vou falar para você o nome dessa dança, tá? E aí você também já vai lá e faz a consultoria no Caixa Aqui. Se você é aposentado, pensionista ou funcionário público e quer um dinheiro, está na hora de você passar lá também. Escritório Líder de Contabilidade, quer fazer aí o seu imposto de renda, né? A declaração, procure o Escritório Líder. De repente você quer abrir uma empresa, quer uma assessoria para a sua empresa, recomendo Escritório Líder. Há mais de 30 anos em Presidente Médici. Tem experiência com sobra. Vereador Mário César está lá com toda a sua equipe para lhe atender. O telefone é o 3471-3421. Auto Posto Avenida Mais, combustível de qualidade, atendimento especial, tudo mais. E sem contar que lá você pode lavar o seu carro também. Abasteceu, você ganha uma ducha grátis. Auto Posto Avenida Mais, onde eu abasteço e recomendo. Fica ali na 30 de junho, né, esquina com a Otávio Rodrigues de Matos. Papelaria do Estudante, do meu amigo Julinei, o qual mando um abraço. Julinei, muito obrigado pela nossa parceria. A Papelaria do Estudante, além de você comprar material escolar, que agora está todo mundo parado, né? De repente fala assim, mas e aí? Mas tem muita gente fazendo as tarefas, né? Então acabou o caderno, caneta, lápis, borracha, corre lá na Papelaria do Estudante que atende você com todo carinho. Tem uma equipe preparada, né? Uma loja climatizada, um ambiente maravilhoso. Sem contar que lá você encontra também material de expediente, tá? Para o seu escritório. Você não precisa sair de Presidente Médici para encontrar tudo isso. Papelaria do Estudante fica ali na Rua Nova Brasília, no centro de Médici. Falo para você ainda de PA, Comunicação Visual. Você que está precisando de um panfleto, cartão de visita, entre em contato pelo telefone 3471-1624. Esse é o WhatsApp, você manda aí e fala com o Paulo André, tá bom? Baby Joy, roupas infantis, né, de 0 a 8 anos, para a criançada aí, né, andar com roupas que vêm direto dos Estados Unidos. Olha que legal, né? Bacana, e são roupas originais. O telefone é 99928-5074, você fala com a Wanda. Acroacademia, aula de musculação, step, jump, zumba. É zumba o nome da dança, gente. Né? Eu estava esquecendo aqui o nome da dança aí, né? Muay Thai, capoeira infantil e adulto. Aula funcional e muito mais. É claro que agora, né, com todos os cuidados, e lá eles estão cumprindo, né, o decreto. Pode ficar sossegado. Agende agora mesmo a sua aula lá na Acroacademia. Faculdade FAEL está com 60% de desconto, gente. Olha só, nas bolsas. Está na hora de você ter o nível superior. Agende o seu vestibular agora mesmo. 3471-2970. Faculdade FAEL, aqui em Presidente Médici, para lhe atender você com todo carinho. Você já viu aí a recomendação do Davidson, né? Ele estuda lá, ele sabe do que estamos falando. Você quer saborear um bolo delicioso? Quitutes da Didi. Tem bolos, tem torta, gente, um mais delicioso que o outro. O fone é o 99978-1216. Fala aí com a nossa amiga Didi, né? Ou a Diana, Quitutes da Didi. Quero mandar um grande abraço a dois profissionais, né? O Paulinho e o Eliseu, da Tapeçaria Cascavel. É pioneiro aqui em Presidente Médici e eu quero dizer para vocês, esses dois camaradas, né, eu assino embaixo.
trabalho de qualidade. Esses dias eles fizeram aí a gentileza, né, de fazer o nosso sofazinho aqui do frente a frente, que ficou uma maravilha. Depois fui lá, fiz outro serviço. Gente, eu recomendo, porque trabalho de primeira qualidade, tá bom? Tá precisando reformar o seu sofá, né? É ali na 30 de junho, bem, fica quase em frente ali, do lado da padaria do Bodó, tá? Que aí você já conhece ali na 30 de junho. Para você que está aí acompanhando o nosso programa, estamos hoje falando com o Davidson Bezerra. Davidson entrou aí no mundo do rodeio. Exatamente. Mas você foi para o rodeio para entrar na arena e narrar o rodeio, ou você foi para fazer locução comercial? Eu entrei no rodeio já fazendo a locução de arena, né? Quando eu cheguei eu já tinha assim muita vontade, né, de fazer rodeio. E depois que eu já estava assim um pouco mais familiarizado com o microfone, o Fião me levou para os rodeios, porque ele sabia que eu gostava, né? Eu já falava verso e tudo mais. E quando foi um dia, né, o Ronaldo do Rio Branco era o presidente do Parque de Exposições aqui de Presidente Médici e meu pai foi lá. E conversar no mercado, fazer compra, e aí o assessor do Valtinho dos Santos, que é um dos grandes locutores de rodeio do Brasil hoje, né, tava lá também, conversando com o Fião, Ronaldo e o assessor do Valtinho. E meu pai falou assim, olha, meu menino tem uma vontade de narrar tão grande, porque sabe como é que é pai, né? Oh, meu Deus. E aí meu pai falou assim, os filhos de Francisco. Vocês não dão oportunidade para ele não? E o tio Fião, não, ele fala legal e mesmo e tudo mais, já tem um hábito. O Ronaldo, não, por mim tudo bem. E aí falou com o assessor do Valtinho, não, para mim também. Leva ele lá hoje à noite. E eu não tinha roupa de rodeio nem nada, cara. O tio Fião me trouxe um cinto dele, né, um chapéu, já coloquei na cabeça, peguei uma camisa emprestada do meu outro tio que vinha aqui na minha perna, coloquei por dentro da calça e aquilo foi um barato, cara. E roupa emprestada? Emprestada. Eu não tinha roupa de rodeio, porque eu era muito menina ainda, né? Eu tinha 15 anos de idade, E aí foi quando minha história começou. Tem a gravação até hoje. Eu entrei lá dentro da arena, narrei uma montaria só, um touro só. E aí, depois disso, eu falei pros meninos lá da minha escola, eu falei, já sou narrador de rodeio, cara. Já narrei a Expo Médici, eu já tava feliz da vida. E aí, depois disso, eu comecei a acompanhar o tio Fião nos rodeios. Ele me levava, ali eu ajudava em alguma coisa ou outra. E quando sobrava a oportunidade, eu narrava rodeio de carneiro. E comecei a fazer rodeio de carneiro, quando foi um dia... O Rodrigo Trevisani, dono das máquinas de café Trevisani de Cacoal, me viu narrar rodeio de carneiro, cara, aqui em Presidente Médici. Ele falou assim, não, tu vai fazer rodeio comigo. Eu tenho uns amigos que fazem rodeio de carneiro em Cacoal, que é o Josivaldo, Josivaldo Rodrigues, ele tem uma companhia que faz rodeio em carneiro. E você vai narrar. Eu falei, vou nada, o carneiro ele não pula, né? Ele só não corre. Não pula, né? só corre. Mas pra minha idade era sensacional, né? E aí eu comecei a fazer meus primeiros rodeios, cara. E eu lembro até hoje, meu primeiro cachê, R$150. Olha aí. Foi quando eu ganhava pra narrar o rodeio todo? 4 dias de rodeio de carneiro. Mas 150 por dia? Ou... Não, 150 tudo. Os 4 dias. Tá barato. Era muito barato, cara. Mas pra mim era bom demais. Mas a diversão. E aí eu entrei na transição pra fazer rodeio em touros e quando um belo dia eu fui contratado pra fazer um rodeio do distrito de Nova Londrina. Fiquei todo feliz. Mas aí você já era o locutor oficial? Não, eu narrava carneiro ainda, mas eles me contrataram para fazer o rodeio oficial, porque o cara me conhecia, né? E falou, não, eu vou te dar a oportunidade, você vai lá narrar comigo e vai narrar nós dois. Eu falei, beleza. Chegamos lá, cara, em Nova Londrina, não tinha lugar pra gente dormir. Maravilha. Não tinha lugar pra gente comer. Aquilo foi um aperto, cara, tão grande. Aí eu falei, não, vamos dar um jeito, vamos no posto de gasolina. Inclusive o enteado da Claudenice estava comigo, o Diego, que era meu companheiro sempre, né? E aí nós fomos tomar um banho ali no posto de gasolina mesmo, todo empolgado pra gente, aquilo era uma diversão. Narramos o rodeio, eu falei, nós vamos dormir aonde agora? Né? Agora não tem mais jeito, então vamos dormir na onde? Um outro cara que estava com a gente falou assim, olha, tem um amigo aqui, ele tem uma casa ali, eu vou levar vocês lá. E se ele deixar, vocês dormem lá. Eu falei, poxa, cara, que enrascada que nós entramos, né? E chegamos lá, o cara tinha casado e tinha a esposa dele tinha acabado de dar à luz a gêmeos, 2 meninos. Ele falou, eu não posso deixar vocês dormir aqui. Falamos com um cara da Agropop, que era uma loja de materiais lá de Nova Londrina, falou assim, rapaz, tem um cercado ali atrás, ali no depósito, que vocês podem dormir lá na minha casa. Eu não tem como vocês dormirem. Vai dormir lá na estrebaria. E a gente dormiu lá no depósito, cara. Eu, Diego, o Pablo, um amigo meu de Cacoal. Hoje o Pablo até é presbítero de uma igreja, largou do rodeio, não quis mais saber de rodeio e virou presbítero.
E aí, cara, nós... Mas lá no rodeio eram os famosos, Não, né? lá no rodeio a gente era o top. Lá Quero no rodeio agradecer era, o pessoal do hotel aí que nos hospedou. quer agradecer o quê? Mas não tinha nem como. Edinaldo, no outro dia eu falei, não, vamos atrás do organizador do rodeio, vamos atrás dele. Pô, cara. Chegamos lá no rodeio, canto mais limpo. O cara tinha desmontado a ferragem na madrugada, tinha ido embora com os prêmios, que era 2 motos, sumiu. O rodeio acabou. Nova Londrina. E como é que eu ia embora? Se meu pai tinha pedido para um cara me levar lá, e como é que eu ia embora? Não tinha jeito. Lá não pega celular. Não. Nós pegamos uma escada, subimos em cima de um outdoor, daqueles outdoor, consegui pegar a torre e ligar para minha mãe. E minha mãe pediu para um carro da prefeitura ir lá me buscar naquela época. E a gente tinha dormido mal, a gente não comeu, né? A gente não comeu nada. Ficamos o dia todo, aquela noite, no outro dia de manhã, sem comer nada, cara. E só tomamos banho no posto de gasolina mesmo, e foi uma das provas assim que minha mãe falou, tu não vai mexer mais com o rodeio não, pode parar com esse negócio aí que não dá mais certo, você vai dar um jeito na sua vida, vai estudar. E aí foi quando eu me interessei, né, a estudar um pouco mais, e a me interessar pela parte... Você ainda estava na rádio? Ainda estava na rádio, eu trabalhava na rádio nessa época. E aí depois disso foi um tropeço atrás do outro, né? Que eu ia para os rodeios, os caras não acreditavam em mim, e às vezes eu queria ser contratado e os caras não pagavam cachê. Pagava cachê para outro menino da mesma idade, de outra cidade, mas não pagava para mim. E eu fiquei muito triste, eu fui me frustrando com isso, falei, não vou dar certo no rodeio não. E aí foi quando Deus abriu outras portas para mim, né? Eu fui trabalhar no rádio, fui aprender o jornalismo, né? E aí foi quando eu comecei nessa nova modalidade para me aprimorar, né? Mas já levei muito golpe, já foi muito difícil para mim. Acho que para todo mundo que começa é difícil, né? E a gente vê assim que... mandar um abraço para o Elias Marques, né, que está acompanhando a gente, também o Edmilson Almeida está aí acompanhando a gente. Ele que é um excelente instrumentista, né, já esteve aqui no nosso Frente a Frente. Edmilson, um abraço para você, Elias Marques também. A Eli está dizendo aqui, ó, boa noite, aí é o filho do meu coração. Eu amo a Dona Eli, cara. Demais. Eu sou muito fã da Dona Eli. Eu chamo ela carinhosamente de Vovó Eli, né? Porque ela trata a gente muito bem, né? Antes... ela trata você bem? Demais. Bom saber. Demais. É pamonha, é frango caipira. Ela fez uma receita lá pra nós que é o frango bori-bori, né? Você já comeu? Não. Ela fez pra mim. Muito bom. Muito obrigado. A Dona Eli pamonha não comi aí. Frango, como é o nome do frango? Bori-bori. O borim-borim você não comeu, eu não comi aí também. Teve o que mais lá? Churrasco. Churrasco já comi lá. Churrasco, nós já fizemos lá. Ela e seu Pedro, caldo de cana. Eita. Sempre quando a gente vai lá tem isso daí. E ela tá chique lá agora. Um abraço para você aí, tá, minha querida? Davidson, mas as pessoas, é interessante, né? Como a gente vê as pessoas hoje e acha assim que você já foi colocado no lugar e só começou a brilhar, né? Não entendendo que as dificuldades que você passou, que você teve. E é tão interessante a gente ouvir isso, né? Como alguém tão jovem passou por tantas decepções. A gente sabe que o mundo do rodeio, do trabalho, existe algumas coisas, mas também existe algumas dificuldades. Sim, tem os seus privilégios, alguma coisa, mas tá aí as dificuldades. E quem está começando é mais difícil ainda. Com toda certeza. Ao invés das pessoas incentivarem quem está começando, eles fazem tentar derrubar para não atrapalhar. E principalmente nesse mundo que eles chamam de show business, né, que é o rodeio, onde todo mundo quer se aparecer, um quer ser melhor do que o outro, um quer passar a rasteira no outro, tem muita concorrência. É muito palco difícil. Só cabe um. Só cabe um. Ou seja, para um subir, o outro tem que descer. Infelizmente, Edinaldo, as pessoas já acham, né, que se você estender a mão para alguém, ele vai te arrastar para dentro do buraco, né? E essa não é a verdade. Existe sim alguém que tira proveito, que você ajuda, e ele te passa a rasteira depois, mas nem todas as pessoas são assim. E eu tive muita dificuldade, sempre ralando, eu sempre quis fazer muitos rodeios que eu nunca tive oportunidade. E eu só comecei a crescer mais no rodeio quando eu resolvi falar assim, eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu só vou se eles me pagarem mesmo, porque eu cansei de ir de graça, de passar vontade, ou de querer narrar e o cara não te valorizar. Mas você chegou a narrar algum rodeio grande já? Já fiz Expojipa, já fiz Cacoal. Cacoal eu fiz 2014, 2015, 2016, 2017. Parei em 2018 mas aí já... porque eu mudei de profissão, né? Mas porque eu mudei. Não era mais carneiro, aí no caso era... Já era, eu fazia carneiros, fazia provas,
Eu já fazia um monte de coisa no rodeio. Porque Mas touro, assim, já... narrei touro também. Cacoal, fiz muitos anos rodeio em touros. Eu fiz Ji-Paraná, eu fiz locução em Ji-Paraná, já fiz Ariquemes, já fui em vários locais, né? Várias cidades, Castanheira, Jardinópolis, Terra Boa, Alvorada, São Miguel. Não tem medo não de estar lá junto e o boi pulando? Agora não, mas eu já sofri bastante, porque como vocês estão vendo, eu sou gordinho, né? Mas existe uma técnica. Eu narro perto da cerca quando eu narrava. Então, já perto da saída. Fora do ângulo do boi, porque sempre o boi tem um ângulo de ação ali. E boi de rodeio é muito bem treinado também. As pessoas acham que boi de rodeio é bravo. Não, os bois de rodeio são muito mansos. Né? Um ou outro que chega num rodeio novato, às vezes fica um pouco assim, meio atordoado com o som, com a luz, é que ele às vezes até pega. Mas é muito difícil o touro pegar. Mas já aconteceu. Lá em Cacoal, o touro pegou eu. Né? E eu fiquei pegou bem nas nádegas mesmo. Rapaz. Foi complicado. A mãe, se ficasse sabendo da história verídica... Ficou sabendo, ficou toda Você assustada, não vai mais. Né? Não, pra ela já não queria que eu fosse por causa de hotel, né? Ficar sozinho em outra cidade e tudo mais. E, infelizmente, Edinaldo, como você sabe, no meio desses locais também, é muita cachaçada, rola drogas, rola situações. Ah, David, você tá falando mal do rodeio aí numa entrevista sua, é o seu ganha-pão? É, meu ganha-pão, mas rola. E outra... Lá também tem a linha invisível do bem e do mal. Exatamente, você escolhe se você quiser. Mas é assim, né? E aí, graças a Deus, eu parei esses tempos atrás. Em 2018, eu parei para analisar. Eu falei, o rodeio, narrar rodeio dentro da arena, tá me dando frutos ou tá me dando prejuízo? Porque eu fazia alguns rodeios, mas já não era tanto. A concorrência é muito grande, então o cachê estava diminuindo. Eu falei, eu preciso me aprimorar, eu não quero sair do rodeio. E foi quando eu mudei de profissão. Por isso eu parei de fazer algumas feiras grandes, por exemplo, Cacoal. Porque eu saí da locução de rodeio e fui para comentários. Agora eu sou comentarista de rodeio. Hoje você não narra rodeio? Hoje eu não narro mais dentro da arena. Hoje eu sou comentarista. Pra gente entender, qual a diferença tem um locutor comercial, o locutor de rodeio e o comentarista? Isso. O locutor comercial, ele frisa a marca das pessoas que pagam o evento. O locutor comercial. O locutor de arena... Você já fez esse serviço também ou não? Palco eu já fiz uma vez, substituí o Fião logo na Expojipa, pra você ter noção. Eita. Ele teve um atrito de data e ele não pôde fazer a abertura da Expojipa do ano de 2015, se eu não me engano, 2015. E aí eu fui fazer no lugar dele e apresentei show, cara, você não tem noção. Apresentei show grande, tinha 12 mil pessoas na arquibancada na Expojipa. O coração vai a mil. Nossa, quase morri. Mas foi a realização de um sonho, inclusive foi quando o Asa Branca esteve lá. Eu tive o privilégio de conhecer o capitão Asa Branca. Asa Branca. Foi bom demais, cara. Foi muito bom. Foi uma realização mesmo, assim, que eu jamais imaginei. E aí eu mudei de profissão, virei comentarista técnico. Então o locutor de palco frisa as marcas que pagam a festa. O locutor de rodeio narra o momento, né? Que é aquele momento lá que o touro abriu a porteira e tananana. E o comentarista é o pós-narração. O que ele frisa o que aconteceu durante aquilo que o locutor estava narrando. Ou seja, eu faço análise técnica daquilo que teve lá. Ah, por que o competidor foi ao solo? Por que situação? O que faltou? Né? Ou então eu friso um momento, um lance, um salva-vidas que fez um bom salvamento do competidor, ou um touro bom. Hoje, para você ter noção, o rodeio gera remunerações que geram praticamente 200 mil empregos direto e indiretamente. Quando o rodeio chega na cidade, por exemplo, ele não só fomenta a festa do peão de boiadeiro, mas ele fomenta a loja, o aquecimento na venda da cidade, tudo melhora. Hotelaria, loja de roupa, comida, muda o fluxo da cidade, então os bares, restaurantes, tudo vende, sem contar as pessoas que trabalham lá dentro do rodeio, que é gigantesco. Quantas famílias são alimentadas lá de dentro? Então o rodeio hoje é uma grande fábrica de emprego. Qual foi o melhor rodeio seu? Onde aconteceu? Onde você se sentiu melhor? Onde você foi melhor remunerado? Onde você falou assim, esse ficou na história? Cara, eu gostei muito do rodeio de Rio Branco, no Acre. Olha aí. Muito bom. Eu fui muito bem recepcionado lá no Acre, assim, eles são muito hospitaleiros, sabe? A gente é tratado muito bem nesses locais, principalmente quando você vai de fora, né? As pessoas te tratam muito bem, é como se você fosse assim, poxa, né? O cara tá vindo lá de longe, de longe. Então fui muito bem tratado. Mas na questão de qualidade de rodeio, eu gosto muito de um rodeio de um distrito que se chama Tarilândia.
Aqui, o distrito de Jaru. É um rodeio pequeno, mas muito bem organizado, sabe? Muito bem estruturado. Um som muito bom, uma qualidade de som muito boa, boiada, replay. Então a gente trabalha muito confortável, né, nesses rodeios assim. E Tarilândia é um espetáculo. Inclusive, quero mandar um abraço para o Eliseu, que ontem era para a gente estar terminando Tarilândia, mas por conta da pandemia. E essa vai ser a nossa pergunta sobre a pandemia. Antes, quero mandar um abraço para o Tonete. Joelso Tonete está aí acompanhando, né? E ele está mandando aí um abraço. Aí ele está falando aqui que você é da Arena, né? Ei, eu tenho uma história para contar do Joelso. Nós estávamos num rodeio em Terra Boa. Olha aí, Joelso. E ele trabalhava pro Fábio Mazini, né? E aí eu narrava Arena ainda, né? Uhum. E eu tava lá atrás nos preparativos, falei, atenção, atenção, por gentileza, um blackout geral na pista. Ele e o patrão dele entenderam que era para desligar a chave geral do rodeio. Desligaram tudo, parou o parque de diversão, murchou aqueles pula-pula inflável, acabou tudo, cara. Eles desligaram tudo. Conseguiram acabar a festa inteira. Meu Deus, Joelso. Um abraço pro Zé Newton, né? Da USE, da melhor internet. Um abraço, né? Obrigado pela parceria. Ele está aí acompanhando a gente também. Davidson, nós estamos caminhando aí para o final do nosso programa. E eu ainda tenho 2 perguntas que, com certeza, né, vamos ver como que você vai se sair. E aqui é o seguinte, eu vou perguntar. Pode perguntar. Você tem o direito de não responder. Respondo tudo. Mas vamos lá. A primeira, essa não é tão polêmica, é a respeito, já que você citou a pandemia. Esse ano, e a gente sabe que essa época agora começa, né, ou era para começar os rodeios em alguns lugares. Como ficou para você a situação? Ficou difícil, cara. Eu, graças a Deus, ainda tenho outras possibilidades, né? Outras portas abertas aí, outras possibilidades. Uhum. Mas tem amigo meu que não tem. É o cara que vive só do rodeio, Só do rodeio. Espera o tempo chegar. É cara que tem uma temporada boa, por exemplo. Eu ainda tenho televisão, tenho rádio, tenho os comerciais, né? Tenho outros empregos. Eu me viro, sabe? Mas tem, por exemplo, um salva-vida de rodeio, né? Ele tá fazendo diária na fazenda, cara. Tá complicado para eles. E a pandemia veio assim num momento crucial que ia exatamente quando ia começar a temporada. E eu tava numa expectativa muito grande, porque em janeiro eu já tinha 6 eventos fechados. Nossa, Deus. Tem 6 eventos fechados. E ontem eu recebi a notícia dos meus 2 últimos eventos cancelados, que foi São Miguel do Guaporé, que era agora na primeira semana de junho, e Costa Marques, que era na terceira semana de junho. Eu ia estar em Costa Marques. Mas minha temporada ia começar em Ouro Preto do Oeste, no Encontro dos Campeões. Inclusive, quero mandar um abraço para toda a comissão de Ouro Preto do Oeste, né? Todo mundo lá, eles fizeram uma live gigantesca lá para arrecadar alimentos. Cara, mas eu fiquei muito triste. Infelizmente, eu perdi, né? Uma renda boa que ia me auxiliar em outras situações, né? Nós sabemos que o dinheiro não traz felicidade, mas ele é necessário para a gente construir algumas coisas na nossa vida, né? E, infelizmente... Mas assim, é um negócio que foge do nosso controle. Não tem jeito, né? No controle de tudo está Deus, é Ele que sabe. Nós não podemos questioná-lo, porque Deus é aquele que não precisa dar satisfação a ninguém. Por que está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Né? Mas a gente sente por algumas pessoas, né? Inclusive... hoje foi confirmado mais um caso em Presidente Médici. Verdade. Né? Existe aí uma polêmica muito grande, se proíbe ou não proíbe, se faz ou não faz. Então, o que acontece? Hoje, a gente começa a ver aí essa questão da Câmara, né? Hoje votou a lei aí para apertar um pouco mais o cerco. Algumas pessoas chegam a questionar por que tanta exigência se nós não temos tantos casos. Aí, a minha pergunta eu faço da seguinte forma: será que nós não estamos tendo poucos casos por causa desse aperto? Com toda certeza, eu acho que sim. É? Na minha ótica hoje, Eduardo... Tudo Edinaldo. Bem, Eduardo Alecrim Edinaldo, porque eu estou acostumado a dividir cena com o Eduardo Alecrim. É gente boa, me comparou a gente boa. Não sei se ele vai ficar feliz. Na minha ótica, Edinaldo, acontece o seguinte: hoje as pessoas estão criticando muito o Sargento Rubi pela questão dele ser muito ríspido. Eu fui um crítico do Sargento Rubi e continuo criticando ele em algumas partes, né, pela questão dele realmente não ser o cara apropriado a gerir a Secretaria de Saúde. Ponto. Essa é a minha opinião.
Mas só que como agente ao combate ao Covid-19 hoje, ele está sendo espetacular. Eu não posso tirar esse mérito dele. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, hoje eu tenho que falar, graças ao Sargento Rubi, nós estamos tendo um controle maior. É complicado, porque nós seres humanos, infelizmente, temos dificuldade de cumprir regra. Com certeza. Isso é dificultoso para nós, quanto mais, porque nós temos essa falso colocado na nossa cabeça, esse falso pensamento de que ser livre é desobedecer. E não é verdade. Não é. Né? Infelizmente, nós, quanto população, e eu me incluo nisso, sei que nós somos difíceis. Aí quando colocam uma regra, porque o cara tá sendo chato, a gente não pode tomar um tereré, não pode compartilhar não sei o que lá, vai tomar meu tereré, eu duvido, e tem muita gente desafiando. Cara, eu vou falar um negócio bem sério aqui, você que desafia, primeiro, você tem que se comportar bem. Jamais ninguém vai apontar o dedo para você ou vai tomar se você não tiver descumprido a lei. Pô. Com certeza. Eu falo sempre para os meninos, nós somos contra, por exemplo, um exemplo aqui que eu vou colocar agora, Blitz. Que a Blitz é feita para arrecadar dinheiro para o governo, desce além de Blitz. Eu falei, meu amigo, se você não tiver errado, você não tem que temer. Eu não tenho problema nenhum com você Blitz, tem problema? Não tenho problema com polícia rodoviária, eu não tenho problema. Essas normas que estão colocando aqui agora para usar máscara, e outra, a pessoa precisa entender o seguinte, não está proibido o tereré, não está proibido o narguilé, não está proibido. Está proibido compartilhar. Sim. É isso. Se você estiver tomando o seu tereré, o outro tem a sua cuia, a sua bomba, tudo bem. Agora, aglomeração é proibido, então quer dizer, gente, vai passar. Agora, uma coisa nós precisamos entender, já para a gente ir para a última pergunta do programa. O secretário de Saúde do Estado, ele disse o seguinte, estamos chegando no limite. E aí? Você ainda quer pagar para ver? Até quando, né? Eu não quero. É diferente de uma chuva. Eu gosto sempre de usar essa comparação. Lembra quando a gente ia sair e aí você olha para o tempo assim e a pessoa fala, rapaz, parece que vai chover. Vamos esperar para ver se chove? Se chover o tempo, se chover não vai ter problema, se o tempo passar também não vamos ter problema. Agora, cuidado, senão você vai morrer. Peraí, então vamos ver se morre mesmo? Como é que você vai voltar? Como é que vai voltar atrás? Rapaz, vamos... Você está entendendo como é que funciona? Então é isso que nós precisamos. Outra coisa, gente, tem gente que está desobedecendo e aí está sofrendo acidente e tem que ir para o hospital. Filho, se tiver uma pessoa com Covid numa UTI, acabou os leitos. Não tem como colocar o outro ali. Então é isso que as pessoas precisam entender. Infelizmente, Edinaldo, nós estamos vivendo em um tempo que além da desobediência, nós estamos vivendo um caos político também, o que gera muita dúvida na população. É isso que está difícil. Os caras que nós votamos para pensar por nós, não estão pensando. Você já parou para imaginar que todos os políticos parlamentares, inclusive eu deixo aqui um desafio para eles agora, o que vocês vão fazer para melhorar tudo isso? Vocês pararam para planejar? Tem um planejamento do Covid-19? Vocês pararam para saber o que vocês vão fazer nesse tempo agora? Edinaldo, o Brasil, vou falar de Rondônia, não vou nem falar do Brasil. O Rondônia não aguenta mais 3 meses e vai parar de pagar funcionário, vai ter que demitir pessoas. E pelo que eu estou vendo aqui, Davis, estamos orando para que não aconteça isso. Mas hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele disse assim, Edinaldo, esse negócio não vai parar agora não. O trem está só crescendo, cara. Porto Velho, por exemplo, cresceu 25% de ontem para hoje. 25% de casos a mais. E aí? Será que nós vamos ainda desobedecer? Mas precisamos trabalhar. Beleza, mas você está indo trabalhar? Impressionante. Esse dia eu fui numa loja e a pessoa estava com a máscara. Quando eu entrei na loja, quando eu fui para ser atendida, ela tirou a máscara. Olha aí. Ela baixou. Eu falei, gente, e aí? Como é que fica? Então, quer dizer, tá difícil. As pessoas não estão acreditando, as pessoas estão brincando. Só que depois, se Deus o livre precisar de uma UTI e não tiver, vai dizer esse governo é miserável. Governo que avisou. Mas, Davis, precisamos encerrar o nosso programa. Falamos tanto de política e estamos num ano onde vários estão colocando o nome para apreciação. E o Davidson Bezerra? O Davidson Bezerra não é candidato a nada.
Não é candidato a nada. Inclusive, eu recebo muitos convites, viu, o Edinaldo, para ser candidato, né? Inclusive, olha aqui, rapaz, quem tá aqui, vamos dar um alô para ele, o Nelson Costa, conhece? Olha, o Nelson é o chefe, é o patrão da FAEL, o professor Nelson. Parabéns, né? O nosso patrocinador oficial aqui também. Nelson, obrigado, né, por você estar acompanhando aí o nosso programa. Deus abençoe. A Bia também está aí acompanhando a gente, né? A Carol está lá nos Estados Unidos, né? A Sueli está lá no assentamento. Quero mandar um abraço para a Sueli e toda a família dela lá no assentamento, seu Moacir. Aproveitar também e mandar um abraço para o William, né? Que está lá no assentamento, o Valdir, a Cida, pessoalzão do meu coração. Deus abençoe vocês grandemente. Não é pré-candidato, então? Não sou pré-candidato a nada. Inclusive, até saiu uma reportagem minha, mas foi uma brincadeira que eu fiz com o Joelson um dia. Nós estávamos ali na frente da Prefeitura Municipal. Joelson do site Mix Rondônia. Mix Rondônia. E aí, eu falei com o Joelson assim, falei, Joelson, divulga lá que eu sou pré-candidato. Ele falou, mas é mesmo? Falei, sou pré-candidato mesmo, pode divulgar. Mas eu achei que ele ia levar na brincadeira também. E demorou algumas horas, sai a matéria. Jornalista da TV Regional Band é pré-candidato a vereador. Aí eu falei, tu já colocou? Deixa aí. Tá ótimo, né? Vamos levar pra frente. Mas aquilo virou uma polêmica danada. Um monte de gente começou a falar que eu tava tirando proveito da televisão, que aí eu criticava algumas coisas. Exatamente por isso aí eu tive testando também a minha... Olha, Edinaldo, vou falar um negócio pra você. Se sua mãe e a sua namorada não votar em você, não seja candidato. E elas não votam em mim. Então para, meu filho, vai para outro rumo, né? Não faça isso. Leandro Fernandes, da IES, um abraço, tá aí acompanhando a gente também, um grande profissional, né? E, rapaz, olha aí, meu amigo Davidson e amigo Edinaldo, um abraço, né? Um grande profissional, um grande empresário aqui de Presidente Médici, tá? Tá acontecendo aí. O Estado Central compartilhou aí. Sabe quem é dono do Estado Central? É meu amigo Gederson Bezerra. Gederson Bezerra. Hoje é policial militar, ele foi meu cinegrafista na época que eu era repórter. Né? O Chicão era o âncora do programa que eu apresento na televisão. O Chicão era o âncora e eu era o repórter. E o Gederson era meu cinegrafista. Ele via falar pra mim, o Gederson pesava 127 quilos, cara. Ele falava, você é policial militar. Eu falei, nem aqui nem na China. Gordo assim, tu não passa no teste não. O cara emagreceu 30 quilos. Tá lá. Passou no teste da polícia e hoje tá servindo a polícia militar em Jaru. Parabéns pra você, hein? Parabéns. Eu sou fã dele. Eu também. O cara é um profissional. Gente boa demais. Quero mandar um abraço pro doutor William Luiz, também lá em Ariquemes, né? O William agora é o superintendente William Luiz. Viu aí? Além de ser o doutor William, né? Alto lá. Alta patente. Vamos lá, para encerrar. Eu estou falando que vai encerrar e a prosa está tão boa. Rapaz, foi muito bom, né, ter você aqui. Fiquei feliz também. Muito programa leve, né, esse bate-papo. Muito bom. Gostei mesmo. Tanto conhecer a sua história, como a gente bater um papo legal aqui. Eu vou te perguntar a respeito da administração, e não precisa fazer muitos comentários. Hoje, você olha para a administração do Edilson, né, prefeito Edilson Alencar, e você aprova, reprova, mais ou menos. Se você tivesse... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o vereador Brito. Você sabe que hoje 5 está reprovado, né, 6 está na média, então, mas você daria que nota para o prefeito sobre tudo que você tem visto aí? Eu daria uma nota 7 para o Edilson Alencar hoje. Uma nota 7. Aprovado, na minha opinião. E eu vou colocar alguns pontos. Com algumas observações. Com algumas observações. Inclusive, eu sou muito crítico. Eu sempre falo para ele mesmo. Algumas opiniões. Precisa melhorar. O Edilson é um cara que tem um poder de gestão muito grande. É um cara muito decisivo e legalista. Ele faz tudo em cima da regra. Com certeza. O que matou o prefeito... um abraço pro meu amigo Deilson, William Carlos Nazaré Nascimento. E olha aqui, ó. Luiz? É o doutor Luiz. Doutor Luiz, um abraço. O doutor Luiz é meu amigo demais, fico muito feliz. Né? E aí o que acontece? Muita honra, né? Muita honra. Esse cara é inteligente também, um certeza. super contador. E aí eu trabalhei com o Dilson e acompanhei todo o plano de governo dele. Inclusive, eu nunca participei, embora tenha trabalhado com ele, eu nunca participei da gestão dele. Porque eu não misturo trabalho com gestão, porque depois eu não ia ter poder de criticar também, e eu faço esse papel de jornalista, e eu vou sempre pontuar algumas situações. E eu sempre falei, o que pecou no mandato do Dilson, o que começou a queimar ele, é ele ter prometido que ia mandar pessoas embora e não ter mandado. Né? Esse foi um ponto crucial. Fulano de tal não vai bem? Manda embora. Você não tinha prometido? Mandasse embora. Mas no resto ele é muito bom.
O prefeito Edilson ele é muito legalista e ele escolheu bons secretários, tirando a pasta do Rubi, que eu não concordo com o Rubi estando lá na Secretaria de Saúde, embora eu parabenize ele pelo Covid, eu não acho que o Rubi seja um bom secretário para a Secretaria de Saúde, colocaria em outro lugar, mas não na Secretaria de Saúde. Você acha que deveria ser um médico, alguém da saúde? Sim, poderia ser um médico. E na época do Ronaldo, né, um monte de gente descendo a lenha e ele não tomava decisão. O que faltou para o Dilson foi exatamente isso, tomar decisões na hora certa. Mas pelo contrário, ele faz uma boa gestão e é aquele típico prefeito. O presidente Médici tem que parar, né, com essa questão de não reeleição. Né? Não é que eu estou defendendo que o Dilson seja reeleito, não. Eu estou falando que algumas vezes, algumas administrações têm que ter continuidade. Poderia ser a da Lurdinha, poderia ser outras, entendeu? Mas que precisa, porque cidade é um projeto para vários anos. A maioria das cidades que reelegeram prefeito tiveram uma continuidade nesse projeto. A gente tem que parar de pensar nessa questão, o novo é bom, o novo é bom, o novo é bom, e nem sempre o novo é bom. E nós vamos estar sempre testando, né? E aí você vai e testa, exatamente, mas tira. Exatamente. E não deixa. E aí o que a gente tem ouvido de muito falar, rapaz, agora que eu ia começar, eu estruturei o negócio, eu ia começar a fazer, vocês Sabe me por quê, tiraram. Edinaldo? Porque todo prefeito que entra trabalha com o orçamento do outro. Com certeza. E aí ele fica travado. Quando ele começa a executar o orçamento dele, por exemplo, o Dilson agora no meio da pandemia, né? Ele está tendo que refazer um monte de situação, inclusive com um monte de pedra no sapato. E pagando uma precatória aí. Não, ele, coitado, eu tenho que dar um crédito para ele, por isso que eu dei até a nota 7, porque ele pegou dívida de concurso público que foi anulado, vai ter que pagar, precatórios da época que o Zé Ribeiro demitiu meio mundo de gente sem saber o que fazer. Eu gostaria que você não falasse do meu tempo, entendeu? Opa! E aí, o Zé Ribeiro é outro cara também que pecou, às vezes, pela falta de conhecimento, cara. Pessoas técnicas. Acho que onde a gestão tem que ser pautada nisso. Pessoas técnicas boas, engajadas em fazer um bom trabalho e o gestor parar de dar pitaco em tudo. Tá certo. Davidson Bezerra esteve comigo aqui no nosso Frente a Frente, apresentador de TV, narrador de rodeio, comentarista, já narrou montariza, tem carneiro, gente. Um negócio que eu achava que nem tinha esse negócio de precisar narrar o rodeio de carneiro, né? E também no rádio, e agora tá com um programa no rádio, né? Tô com o programa no rádio. A TV deu uma pausa, né? Deu um time para essa questão do digital. A gente tá passando pelo processo de digitalização lá da TV. Enquanto isso, os programas locais foram retidos pela Band Nacional. A gente não pode transmitir, então são determinações da Band Nacional. Se Deus quiser, né? O nosso projeto é de voltar e levar notícia para a população com essa seriedade que a gente tem. Inclusive, eu quero parabenizar, né, 2 jornalistas. Primeiramente você, né, que faz um programa de informação pautado na ética, e o Zé Roberto da Rádio Rondônia. São muito. 2 grandes profissionais que eu respeito. E o Eduardo Alecrim, que é meu companheiro, então seria suspeito eu falar aqui. Mas são caras que se mantêm aqui, sabe? São caras que têm uma credibilidade, não são forasteiros, não são pessoas que vêm para cá para se aventurar. Você está em Presidente Médici há muito tempo. Fiquei fora um tempo. Por conta da igreja, né? Isso. Você foi pastorear em outro lugar e tudo mais, mas nós entendemos isso. Agora nós temos que dar credibilidade a quem é fruto da nossa terra, né? E parar de pautar os programas de notícias e informações de pessoas que vêm de fora para criticar na nossa cidade. Até quando o Médici vai continuar dando credibilidade para esse tipo de gente, Edinaldo? Né? Então nós temos que parar com isso. Fala mal da nossa casa, fica ruim. Não, né? É ruim. Mas, Davidson, muito obrigado. Né? Mas antes da gente terminar, eu gostaria de saber pergunta rápida e resposta rápida. Tá bom. Fala pra mim o que representa pra você família. Família é tudo, cara. É meu alicerce. Dinheiro? Essencial. Olha aí. Amigos? Amigos, importantíssimo. Quem tem amigo não precisa de dinheiro. Olha aí. Sonho? Meu sonho, cara, é poder ter a minha própria empresa. Eita. Que tipo de empresa você gostaria de ter? Eu quero trabalhar com o terceiro setor, cara. Eu sou fanático nisso. O que seria isso? O terceiro setor são associações, ONGs e tudo mais. E eu tenho muita vontade de ensinar. Hoje as ONGs padecem muito para conseguir recurso que estão lá. Para elas, prontinho, mas por conta de não ter legalidade, elas não ter os documentos necessários. Então eu quero pegar uma ONG, uma associação do zero, levantar elas, estabilizar, para que elas consigam esses recursos, entendeu? Para que eles possam ter o direito de receber esse dinheiro que está lá, às vezes, disponível. E tem muito picareta
que está recebendo, ao invés de uma associação boa receber. Claro. E aí eu consegui prestar contas de uma maneira legal, sem picaretagem, né, sem enrolação, e eu poder bater no peito e falar assim, olha gente, nós mudamos a realidade de várias associações e a maneira de angariar recursos também. Deus há de providenciar Amém. a realização desse sonho. E um lugar, qualquer lugar, você vai falar, esse é o lugar que você gosta. Ah, eu gosto do meu quarto, cara. Eita, olha aí. Meu quarto, minha televisão ali, eu fico de boa. Eu gosto muito. Eu sou caseiro, meu coração é caseiro. Muito bem, eu também sou. Deus. Deus acima de tudo. Acima de tudo. Sem Deus, nós não somos nada, né, cara? E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus e estou tendo a cada dia mais. Né? Eu estou indo à igreja e conheci um Deus que eu não conhecia ainda, né? Que maravilha. E eu Isso é tenho bom. me rendido a Ele todos os dias, sabe, Edinaldo? Não é fácil, o processo não é fácil. A gente vai se adaptando porque nós seres humanos somos falhos. Mas eu quero mandar um abraço para o meu pastor, o pastor Alessandro Rocha, Abraço. que é da Igreja Metodista Wesleyana, onde eu frequento. Né? E eu sou muito apaixonado por Deus e eu quero continuar sendo. Pronto, tá aí, deu o recado. Falando nisso, eu quero convidar você. Gente, o nosso programa ele acontece toda segunda-feira. Esporadicamente, quando tem alguma situação. E amanhã vai ser esse dia. Amanhã nós vamos ter um programa. Vai falar comigo o pastor e psicólogo Aloísio Vidal. Ele que já foi candidato ao Senado, muito bem votado, foi candidato a prefeito, mas não vai estar falando sobre isso. Amanhã, o tema do nosso programa, e eu vou começar a compartilhar e a publicar a partir de agora, eu gostaria que você preste atenção aí. Você que tem parente, amigos, que você sabe que precisa de um programa como esse, que vai acontecer amanhã, tá? Você vai ligar para ele, vai mandar uma mensagem, vai convidar essa pessoa. Por quê? Nós vamos estar falando sobre um tema muito difícil, complicado para lidar. Depressão Poxa. e suicídio. Vamos perguntar para ele quais são as características, né? Não tem quando as pessoas falam assim, olha, quando você vai identificar um filho que possivelmente está usando droga, está na bebida, você começa a observar algumas reações. Uhum. E na depressão, como é que você trata? Como que deve ser? Né? O suicídio, que ponto chega? O que precisa fazer? Quais são as causas que levam a pessoa a ficar depressiva? Gente, eu acredito que esse programa, né, vai poder ajudar muita gente. Muito bacana, é um tema muito bom, viu, Edinaldo, a ser discutido. Porque a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado, né? Olha Então aí. é uma coisa bastante... Eu estou lendo um livro, inclusive eu estou fazendo um curso de coach online que eu contratei, Olha é aí. mais uma vertente minha, né? Olha aí. E eu estou aprendendo como lidar com a depressão, é um tema top. Muito bacana. Então eu convido você também para Vou acompanhar assistir, claro, amanhã. não vou perder e vou compartilhar. Compartilhe, tá bom? Jonas, um abraço também, muito obrigado. Davidson, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Amém. Foi um prazer enorme ter uma pessoa do seu timbre, né? Digamos assim, do seu calibre aqui, né? Do seu naipe, uma pessoa que eu admiro, né? Fantástica, e agora muito mais contando a sua história de superação, de luta, de batalha e saber onde está. Sucesso para você. Obrigado, Edinaldo. Obrigado. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para minha família que está assistindo, minha irmã, compartilharam todo mundo, minha namorada lá em Porto A Velho. audiência foi boa hoje. Beijo, meu amor, eu amo você, você é uma mulher importante na minha vida. Mãe, eu te amo, pai, eu te amo, Daiane, todo mundo, eu amo vocês. Eita, Vocês são o esteio da minha vida e eu amo todo mundo, muito importante para mim. E agora você está namorando só online, né? Agora Videoconferência. Só videoconferência, tá difícil, viu, que cara? Bom. E amanhã, né, eu vou estar comemorando minha esposa, amada esposa e eu, 22 anos. 22 de casados. anos? Que benção, hein, Edinaldo? Benção, cara. Eu espero também, né? Comemorar com a Camila. Quem sabe um dia tu tá mais velhinho e eu também falei, Edinaldo, hoje é meu dia, tô comemorando 22 anos com a Camila aqui. Isso é bom, isso é bom. Gente, Bom um demais. abraço, muito obrigado. Né, quero agradecer imensamente as pessoas que compartilharam, comentaram. Não podemos mandar alô para todo mundo, né? Porque é muita gente comentando. Cara, graças você tem a uma Deus. audiência grande, né? Olha, Meu? graças Vai a Deus. comentando Vai aqui. comentando. É você, rapaz. Tá aqui, o programa eu só apresento, né? A audiência é quem é o entrevistado que traz. O prefeito tem um negócio de dizer, sua audiência é boa, Dinaldo. Falei, rapaz, é você que vem aqui e traz Agora a o audiência. prefeito tá com recorde também, né? Ei, cara bacana, tá? Gente, muito obrigado, né? Quero agradecer aqui grandemente a todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado a Uso Telecom, Caixa Aqui, Escritório Líder de Contabilidade, Alto Posto Avenida Mais, né? Muito obrigado à Papelaria do Estudante, PA Comunicação Visual, Baby Joy,
Prima Leia aí nos Estados Unidos, muito obrigado pela força, tá bom? Que tá sempre nos ajudando. Acroacademia também, Faculdade Fael, faça agora mesmo o seu vestibular, faça a inscrição, 3471-2970, tá com 60% de desconto na bolsa, gente, aproveite. Didi, muito obrigado, né? Diana, muito obrigado aí do Quitutes da Didi. Vou cortar agora o bolo, David, você vai comer um pedaço do bolo, tá? E daí depois, bom, hein? Depois você conta como é que foi aí a experiência. Um É, abraço. eu sou adepta a Didi. Inclusive, esses dias ela mandou pra mim lá no programa o bolo caipira, cara. Uma delícia. E eu também gosto do de churros. Não vai comer hoje o bolo da cidade. Eu não sei o nome do bolo que ela mandou hoje, mas tá bom. Um abraço aí pro Eliseu e também pro Paulinho lá da Tapeçaria Cascavel. Gente, muito obrigado aos nossos amigos e até amanhã. Gente, não perca o programa amanhã. Tá? Assim como você não perdeu hoje e nos ajudou, amanhã também tem Frente a Frente e nós vamos estar conversando com o pastor Aloysio Vidal, psicólogo, um grande profissional. Davidson, um forte abraço.